Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 34. Salmo 34. Nós vamos ler dos versículos 1 a 8. Quem está conosco no chat, coloca essa referência por escrito aí para que quem for chegando saiba qual é o texto base da nossa mensagem hoje. Antes de nós entrarmos propriamente no conteúdo, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas também. Se inscreve aqui no canal, estamos juntos de segunda a sexta-feira e vamos que vamos. Salmo 34, versículos 1 a 8. Hoje até vamos fazer um pouco diferente. Ao invés de nós lermos do versículo 1 a 8 e depois voltarmos pontuando o texto, eu já vou ler e durante a leitura eu faço as devidas ponderações que eu desejo compartilhar com vocês aqui, ok? Agora uma coisa, antes de nós entrarmos no primeiro versículo, eu não sei, repare na sua Bíblia. Algumas Bíblias trazem um comentário assim no título do capítulo, outras Bíblias não. Na minha traz, e eu quero compartilhar com vocês, a ocasião de quando esse salmo foi escrito. Está aqui na minha versão, ó, Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Quem mais tem aí, gente? Será que a sua Bíblia tem essa anotação? Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Caso não tenha na sua Bíblia, faço questão de contextualizar quando este salmo foi escrito. Essa ocasião aqui, gente, é quando o rei Davi, na verdade, o guerreiro Davi ainda não era rei nesse momento, mas já era uma figura conhecida nacional e internacionalmente. Ele já tinha, por exemplo, matado o gigante Golias, né? Davi ele cai em mãos inimigas, Abimeleque é um rei inimigo, e ali Davi corria um sério risco de vida. Levaram Davi na presença do rei Abimeleque e Davi teve uma estratégia maravilhosa para escapar de um grande problema, para escapar de um risco de vida. Davi se fingiu de doido. Você também já teve essa postura de se fingir de doido para escapar de algum problema da vida? Às vezes é uma boa estratégia. Paulo, por exemplo, já se fingiu de morto. Davi aqui, ele está se fingindo de doido, né? Se você for ler na história dessa ocasião, Davi, ele começa a babar, ele deixa a saliva escorrer pela barba, ele começa a zunhar a porta, as paredes, até uma postura de louco mesmo, uma pessoa que tivesse algum determinado problema mental, a ponto do rei Abimeleque falar assim, não, esse não pode ser o famoso guerreiro Davi. O pessoal deve ter confundido aí, trouxeram outra pessoa por engano, e por conta disso, Abimeleque libera Davi, Davi recebe um livramento de morte, porque se fingiu de doido. Então fica já a lição profundamente espiritual para você. Quando tudo der errado, se finja de doido. Mas brincadeiras à parte, esse é um relato para você entender quando este salmo foi escrito. E o versículo 1, gente, diz assim, ó: Bendito o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, e os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Olha que interessante. O salmo já começa com dois versículos, onde parece que o salmista tem uma resolução, né? Você já teve uma resolução? Por exemplo, final de ano, é muito comum as pessoas terem as famosas resoluções de ano novo. Ano que vem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar tal coisa em minha vida, vou partir para tal direção. São as resoluções que você faz ali no dia 30, no dia 31, às vezes no último dia na última hora da virada, próximo de virar o ano, você faz as suas resoluções de ano novo. Você faz antes do ano novo chegar, porque você já decide antes, para entrar o ano novo decidido em determinada questão, não é mesmo? Então, é interessante que o salmista ele fala assim, bendirei o Senhor em todo o tempo. Note que não é em algumas circunstâncias, é em todo o tempo. E sabe uma excelente forma de disciplinar o seu coração a louvar a Deus, mesmo nos dias difíceis, é você ter uma resolução interior antes do dia mau chegar. Inclusive o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, milhares de anos depois, ele vai falar assim, ó, na verdade não é o apóstolo Paulo, é o apóstolo Tiago: tome tal e tal e tal e tal postura antes que venha o dia mau. Entende? Você tem que ter uma disciplina no teu coração, ter uma decisão no teu coração antes que venha o dia mau, para que quando o dia mau chegar, você mantenha uma postura de fidelidade a Deus. Tem uma música da banda Casting Crows, é uma banda americana,
sei se é americana, se é britânica, mas enfim, canta em inglês. E eles têm uma canção que foi cantada em português aqui por PG. Quem conhece aqui o PG? Foi vocalista da Oficina G3, hoje tem uma carreira solo. E o refrão dessa música, o título dela é Louvarei na Tempestade. Música muito linda, recomendo aí para quem quiser ouvir. E o refrão da música é mais ou menos assim. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, cada lágrima que cai está em suas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Então, vai desculpando minha voz, o desafinar aí, mas o que mais importa nessa música é a frase que ela traz, assim, louvarei na tempestade. Fala sobre louvar nos dias difíceis. E o louvarei, gente, esse verbo está no futuro, ou seja, a tempestade não chegou, mas eu vou louvar. Entende? O salmista decide no seu coração, bendirei o Senhor em todo o tempo. Você precisa ter essa decisão interior antes que os dias difíceis cheguem. Porque, meu irmão, se você deixar para decidir isso no meio do dia difícil, aí vai ser muito complicado. Você já vai estar no meio da tempestade, no meio do caos. São muitos pensamentos na sua mente, no teu coração, tentando tomar as suas emoções de assalto. Você tem que ter uma decisão anterior. Tem que entrar lá decidido. Para que quando chegue o dia mal, você já saiba o que fazer, que é permanecer orando, sendo fiel, tendo uma postura de adorador, de adoradora, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Versículo 3, o salmista continua dizendo: louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olha que maravilha, gente. A certeza que o salmista nos traz de que quando buscamos ao Senhor, nós seremos acolhidos por ele. Isso de modo algum, isso aqui sinaliza que Deus vai dizer sim para todos os nossos pedidos, né? Não tem como, gente, até porque alguns pedidos nossos, a gente acha que vai nos fazer bem, mas fazer mal. Então Deus nos livra de vários males, nos dizendo não. Porém, quando nós clamamos a Deus por socorro, nós podemos ter a consciência que temos um Deus empático, um Deus que sabe o que nós sentimos, um Deus que simpatiza e empatiza, um Deus que empatiza com a nossa dor, um Deus que se sensibiliza com a nossa dor e que vem ao nosso socorro. Então, muitas vezes, nós oramos e por não vermos a resposta da nossa oração com os nossos olhos, a gente acha que Deus não está vendo, acha que Deus não está ouvindo, acha que Deus não está agindo. Só que, como já nos ensinou Cassiane, quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Gente, circunstâncias ruins, todos nós viveremos. Isso é um fato, isso é uma verdade imutável. Até aquele bebê que ainda não nasceu, quando ele nascer, ele vai viver circunstâncias difíceis na vida dele. Alguns vivem até mesmo no ventre da mãe, né? Pessoas que viveram uma gestação de risco, né? Ou então nasceram antes da hora e ali enfrentaram algumas dificuldades nos primeiros dias. Alguns tiveram dificuldades no parto, mas mesmo ali naqueles momentos, Deus, ele está olhando por nós, está nos guardando, está nos livrando do mal, está interferindo na nossa história e nós podemos descansar nessa certeza. Então creia nisso, Deus está ciente da sua dor, Deus está ciente do seu clamor e Deus está agindo na sua história. Versículo 5, os que olham para ele, esse ele aqui é Deus, tá bom? Os que olham para Deus ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Tem um outro versículo que eu acho que é no Salmo 25. Deixa eu pegar minha Bíblia de papel aqui. Que é o site que eu leio a Bíblia com vocês online, gente. Esse site aqui ele tem uma certa trava que se eu for tirar aqui agora, meu irmão, vai ser Terceira Guerra Mundial para voltar ao versículo. Então deixa eu ler aqui na Bíblia de papel. Aqui, ó, cadê? Salmo número 25, versículo 3. É um salmo de Davi também, que fala algo parecido. Eu vou ler aqui agora, Salmo 25, versículo 3. Diz assim, ó. Nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que esse é um dos versículos que frequentemente eu repito lá no Stories, né? De vez em quando eu boto um versículo ou outro lá durante o dia, com uma declaração que eu faço a Deus, também compartilhar com irmãos que estão ali vendo as minhas redes sociais e podem ser ministrados por aquela palavra. Esse é um dos versículos que eu mais repito. Salmo 25, versículo 3. Nenhum dos que esperam em ti, ou seja, em Deus,
ficarão decepcionados. Aqui o mesmo Davi, ele fala aqui no versículo 5, ó, os que olham para ti ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Meu irmão, quando você coloca a tua esperança em Deus, é o único investimento com retorno 100% garantido. Por quê? Porque Deus, ele tem poder para fazer muito mais do que nós possamos pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Mantenha a tua confiança em Deus. Às vezes as circunstâncias, elas têm esse poder de tentar roubar a nossa confiança em Deus. Você começa a enfraquecer a confiança, começa a relativizar a confiança. Olha, eu sinto de Deus aqui agora. Eu quero parar aqui agora. Eu sinto de Deus. Eu sinto de Deus. Tem alguém aqui me assistindo. Não sei se é uma pessoa só, mas tem alguém aqui me assistindo. Eu sinto de Deus. Tá falando assim no seu coração, ó, Thiago. E eu comecei a minha caminhada com Deus com muita velocidade. Comecei com tudo. Me entreguei ao Senhor. Mas já não estou amando a Deus como antes. Já não estou mais motivada como antes. Já não estou mais apaixonado por Deus como antes. Estou voltando a enfraquecer. Estou voltando a velhas práticas. Está voltando a ficar difícil a caminhada com Deus. O Senhor está falando com você agora mesmo. Quero declarar mais uma vez sobre sua vida. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Guarde o teu coração e não permita que as circunstâncias roubem a tua fé no Deus que vive e reina para todo sempre. Vamos seguindo, versículo 6. Olha o que diz. Clamou este aflito, ou seja, Davi vai falando ali dele mesmo, né? Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas angústias. Essa aqui é uma clara alusão à explicação que nós demos no início desse devocional, que é o contexto onde esse salmo foi escrito. Davi foi entregue na mão de um rei inimigo e ele ali se finge de doido. Por se fingir de doido, o rei inimigo acaba liberando ele, né? Achando que pegaram uma pessoa por engano. E o versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Gente, o estudo sobre o ministério dos anjos na teologia é uma matéria chamada angelologia, né? Estudo dos anjos, que a Bíblia fala sobre os anjos, esses seres, não apenas os anjos de Deus, mas os anjos caídos também, que nós chamamos de demônios. A teologia tem vários materiais vastos sobre isso. E é interessante como a Bíblia fala assim, que o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor, ele está nos guardando. Aí nós temos, por exemplo, a polêmica da questão do anjo da guarda, né? Tiago, eu sou um cristão evangélico, eu devo acreditar naquele entendimento do anjo da guarda? Gente, esse é um entendimento judaico, tá bom? O entendimento do anjo da guarda é um entendimento judaico, que é importado por muitas vertentes católicas, por assim dizer. Não são todos os católicos que acreditam nisso, mas a maioria dos católicos sim. Mas essa é uma crença judaica, que é importada para o catolicismo. O evangélico, o cristianismo protestante, ele não tem tanta opinião sobre isso. Ele nem afirma nem nega. Mas o que você vê sobre isso é uma influência judaica. Tem até um texto que eu costumo utilizar, se não me engano, Atos 12 e Atos 13, quando Pedro está na prisão, eu costumo falar sobre nas aulas de anjos e demônios, onde uma pessoa confunde Pedro com o anjo dele. Né? Alguém fala assim, deve ser o anjo de Pedro. Então esse é um dos entendimentos que os judeus tinham sobre a questão angelical. Mas o que eu quero te passar, eu estou passando aqui um verniz por cima, não quero aprofundar isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu não tenho como te afirmar se o mesmo anjo que está aí contigo hoje é o mesmo que desde o dia que você nasceu e vai estar até o dia que você morreu. Eu não tenho como afirmar isso. Não tenho como te provar isso na Bíblia. O que eu posso dizer é que se ele for o mesmo, ou se for outro, ou Thiago, será que todo dia muda, todo aniversário muda? Será que assim, quando o Vitória for campeão brasileiro vai mudar o anjo? Não sei, meu irmão. O que eu quero te dizer é que sempre haverá um espírito ministrador da parte de Deus, porque essa é a definição dos anjos. Os anjos são ministros de Deus para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. Sempre haverá um anjo do Senhor, sempre haverá um exército do Senhor ao seu redor, responsável por te livrar e por te guardar. Eu conheço o testemunho, por exemplo, de uma missionária que estava evangelizando numa ação do carnaval, aqui no Brasil, ó, é Brasil também, né? Mas quis dizer Salvador. Aqui em Salvador tem o impacto de carnaval, que ainda da nossa igreja, a Lírio Armação, sabe que a nossa igreja dá um suporte, né, para o pessoal do impacto de carnaval, e tem um testemunho interessante. O impacto de carnaval é o seguinte, alguns missionários cristãos, eles vão fazer algumas ações evangelísticas ali no carnaval, algumas pessoas se convertem ali no carnaval mesmo, né? O líder do impacto de carnaval,
aqui em Salvador, uma pessoa que foi alcançada por Deus nesse contexto. Foi evangelizada no meio do carnaval, se converteu, hoje ele é líder do Impacto. Tem um testemunho interessante que durante esse evangelismo, né, uma determinada irmã estava evangelizando, um determinado grupo estava evangelizando, e do nada, de repente, rapaz, um policial apareceu meio que do nada, né, e empurrou todo o grupo assim em direção a determinada parede. Empurrou de forma grosseira. Quem olhasse aquele ato isolado poderia até dizer assim, ó, é uma agressão. Só que o policial empurrou, e quando o policial empurrou, na mesma hora passou um arrastão, né, que, enfim, vocês sabem como é que essas cenas estão aí na internet, à torta, à direita. Passou um arrastão, por causa daquela proteção policial, aqueles missionários puderam se livrar de um impacto físico que podia, né, levar até a morte ou a machucados graves. O que eu quero dizer com isso? Naquele momento, o policial é como se fosse um anjo, entende? Não quero dizer que um anjo se materializou em forma de polícia, não estou dizendo isso. Estou dizendo que naquele momento, aquele policial, fez um papel de anjo. Por quê? Porque ele trouxe livramento. O que eu quero te dizer é isso. Sempre que você estiver caminhando, o Senhor Deus está te guardando com pessoas, com situações e, inclusive, com ações angelicais protegendo a sua vida. Às vezes, aquele atraso que você tem para sair de casa. Eu sair de casa, meu Deus, esqueci tal coisa, tenho que voltar. Às vezes é o tempo suficiente para você ser livre de um acidente de morte, meu irmão. Mas é um tempo suficiente para você ser livre ali de um assalto, de uma questão, enfim, sabe? Determinados detalhes da vida que nós não temos controle, Deus vai lá e opera, influenciando para que nós recebamos o livramento da parte dele. Então agradeça a Deus cada detalhe da sua vida. Muitos deles, olha, os grandes livramentos que a maioria dos livramentos que a gente tem, nós não temos consciência deles. Nós nunca vamos nem saber que recebemos aquele livramento. Os grandes livramentos, a gente nem tem consciência. Por quê? São males que Deus nem deixa chegar até nós. A gente nem sabe que chegaria até nós. E quando você vai perceber, se os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós perceberíamos no mundo espiritual muitas disputas, muitos duelos entre o reino da luz e o reino das trevas acerca da nossa vida. Eu quero, inclusive, gente, aproveitar, ler também um outro texto aqui, falando sobre os anjos. Eu até citei aqui, mas não falei a referência. Hebreus capítulo 1, versículo 14. É lá que está escrito a definição que eu citei aqui, que os anjos são espíritos ministradores, né, ministradores da parte de Deus, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Tá bom? E para a gente fechar aqui, versículo 8, provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Estamos falando de Davi, um poeta, um herói, um guerreiro, que experimentou um grande livramento da parte de Deus. Está celebrando esse livramento, está trazendo lições para as nossas vidas através do relato desse salmo. E no versículo 8 ele fala assim, ó, provem e vejam que Deus é bom. Observe que a lógica do mundo é ver para depois crer. A lógica de Deus é crer para depois ver. Se creres, verás a glória de Deus. Entende? Então, para você provar de fato do amor de Deus, para você experimentar o amor de Deus, tem que ter uma experiência pessoal. É claro que os testemunhos de terceiros nos inspiram. Quando eu estou aqui me comunicando com você nos devocionais diários, isso te inspira, isso fala ao teu coração. Tiago, Deus falou comigo através daquele devocional. Glória a Deus. Mas a minha torcida, o meu desejo, o anseio, na verdade, do próprio Deus, é que você tenha uma experiência pessoal com Ele. O ouvir falar, ele te empurra, ele te impulsiona, ele te motiva, ele te inclina. Mas é você que tem que ter uma experiência com Deus. Por mais que eu ore por você, por mais que eu faça devocionais com você, por mais que eu deseje o bem da sua vida, eu não tenho condição de te salvar. Eu não tenho condição de ir para o céu no teu lugar, entende? Eu não tenho condição de pagar o preço de salvação por você. Jesus, ele derramou o sangue dele para que você tenha uma experiência individual de salvação, de santificação, de transformação, de conserto. Então nunca despreze a verdade que para experimentar, para saborear a Deus, você tem que ter uma experiência pessoal com Ele. Até falo, né, que querer experimentar a bondade de Deus sem servi-lo é como querer sentir o sabor de uma comida comendo o livro de receitas. Não tem como, né, gente? Você escreveu uma receita no papel, né? Escreve a receita no papel. Lasanha de frango.
Aí você escreve no papel, come o papel depois e veja se tem gosto de lasanha de frango. Não tem como. Você pode até escrever uma receita, mas para você experimentar, você tem que colocar aquele alimento na boca. Da mesma forma, você tem que ter uma experiência com Deus para você testificar, para você averiguar na prática tudo aquilo que nós falamos todos os dias aqui no devocional. Que o Evangelho de Jesus, que a palavra de Deus, que o nosso relacionamento com Deus não seja algo da boca para fora, não seja só um discurso, mas seja uma experiência verdadeira, pessoal e profunda com Deus que tem interesse em se relacionar conosco profundamente. Amém? Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Vamos fechar os nossos olhos e orar nesse momento. Pai, nós te damos graças por essa palavra. Te dou graças, Pai, pela vida de todos que estão orando comigo nesse momento. Quero te pedir, Deus, da mesma forma que o Senhor trouxe livramento a Davi, através da história celebrada neste salmo, através, meu Deus, de textos como o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os livra. Meu Deus, através de verdades tão profundas sobre a tua proteção, o teu livramento, a tua segurança, a tua paz, nós queremos profetizar e declarar sobre a vida de cada um dos que estão aqui no devocional. Nós estendemos também, Pai, as nossas orações para Israel, para todos que estão na região do Oriente Médio ali vivendo aquele conflito nesse momento. Que haja paz em Jerusalém, que haja solução para esse conflito. E que o Senhor Deus, o Senhor possa trazer a providência, a provisão para as pessoas que estão vivendo essa situação nesse momento naquela região. Independente de serem judeus, de serem palestinos, de serem turistas de outras nacionalidades, nós pedimos, dá livramento de morte, Pai. Traz solução, traz paz para aquele lugar. Em nome de Jesus. Amém. Gente, shalom no coração de todos. Deixa um like aqui nesse vídeo. O seu like é importante demais para essa transmissão chegar para outras pessoas, abençoar outras vidas. E deixa também um feedback aqui, um comentário de como essa palavra falou teu coração, qual a parte que mais falou teu coração. E se você tiver um testemunho para compartilhar aqui nos comentários também, vai ser muito bem-vindo. A gente se vê por aí. Shalom no coração, gente, estamos juntos sempre segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima, tchau, tchau.